Você já ouviu falar dos Nefilins? Não. Isso não é uma teoria da conspiração. É algo muito mais antigo, mais profundo e mais real do que você imagina. Segundo a própria Bíblia, houve um tempo em que seres celestiais desceram à terra e se deitaram com mulheres humanas. Dessa união proibida, nasceram os Nefilins, gigantes de força inacreditável, mentes corrompidas e uma sede de poder que ameaçou toda a criação de Deus. Mas quem eram esses filhos de Deus? Anjos caídos, guardiões rebeldes ou criaturas de outro mundo que desobedeceram ao Altíssimo? Esses gigantes dominaram civilizações inteiras, fundaram reinos de terror e dizimaram povos com suas mãos. E a terra se tornou um campo de corrupção, onde a maldade brotava como erva daninha. Foi então que Deus decidiu intervir. O dilúvio foi mais do que um recomeço. Foi um julgamento, não apenas dos homens, mas desses seres híbridos, que nunca deveriam ter existido. Mas o espírito dos Nefilins não morreu. Segundo textos antigos e apócrifos, eles foram condenados a vagar, a influenciar, a perverter, e muitos acreditam que ainda estão entre nós. Não em carne, mas em ideias, movimentos, tentações, em tudo aquilo que tenta corromper o plano original de Deus. Essa é a história que a maioria tem medo de contar. Mas hoje você vai conhecer o mistério dos Nefilins e entender por que eles foram banidos. E o que isso revela sobre os tempos que estamos vivendo agora. Prepare-se, porque a verdade é muito mais gigantesca do que você imagina. Houve um tempo, antes de impérios e pirâmides, antes de Moisés, antes de Abraão, antes mesmo de Noé construir sua arca. A terra era jovem, mas algo nela já chamava a atenção dos céus. As Escrituras dizem: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Gênesis 6:2. Mas quem eram esses filhos de Deus? E por que essa união seria tão grave a ponto de atrair a fúria divina? Segundo o livro de Enoque, um texto antigo, ocultado por séculos, esses filhos de Deus eram anjos, não anjos comuns, mas seres celestiais chamados vigilantes. Eles tinham uma missão: observar a humanidade, protegê-la, ensinar os caminhos da justiça. Mas algo aconteceu. Eles olharam para a terra e, ao verem as mulheres humanas, desejaram o que não lhes pertencia. Não era amor, era luxúria, não era bênção, era rebelião. 200 desses seres, liderados por um anjo chamado Semjasa, fizeram um pacto no Monte Hermon. Juraram uns aos outros que desceriam e tomariam esposas humanas, sabendo que estavam quebrando as leis eternas do Altíssimo. E assim eles caíram. Cortaram o vínculo com os céus, assumiram formas que podiam andar entre os homens e tomaram para si mulheres, com quem geraram uma descendência não humana. Nasceram os Nefilins, gigantes, criaturas com estatura descomunal, mas também com conhecimento celestial e sede insaciável de poder. Mas os vigilantes não pararam por aí. Eles ensinaram aos humanos segredos que os céus haviam escondido: feitiçaria, alquimia, metalurgia, como forjar espadas, como invocar espíritos, como manipular a natureza. As mulheres aprenderam a pintar os olhos, a seduzir com perfumes, a usar joias como armas. Os homens, por sua vez, aprenderam a fazer guerras como deuses. A terra corrompeu-se rapidamente. E Deus olhou e viu que a maldade se multiplicava a cada dia, que aquilo que havia sido criado para refletir sua imagem, agora refletia o caos. O meu espírito não permanecerá para sempre no homem, pois este é carnal. Os seus dias serão 120 anos. Gênesis 6:3. Deus decretou limites, mas o estrago já estava feito. A linhagem dos homens estava contaminada.
As gerações futuras estavam ameaçadas e o plano da salvação em risco. Foi então que o Altíssimo decidiu agir. Mas não seria com trovões, não com espadas flamejantes. A resposta de Deus viria com água, muita água. E então, eles caminharam sobre a terra. Eram altos como árvores antigas. Seus passos faziam a terra estremecer. Seus olhos brilhavam com uma luz que não vinha deste mundo. Os Nefilins estavam entre os homens, filhos da união proibida entre anjos e humanas. Esses seres não eram apenas fisicamente colossais. Eles tinham intelecto, astúcia e um domínio sobrenatural que os tornava quase deuses diante das tribos primitivas. Eles foram recebidos com reverência e também com temor. Homens simples os adoravam como filhos do céu. Mulheres se curvavam, hipnotizadas pelo mistério e pela força brutal que carregavam. Mas a presença dos Nefilins não era bênção, era maldição. Eles exigiam sacrifícios. Tomavam o que queriam: terras, alimentos, filhos. Destruíam cidades inteiras com as próprias mãos quando contrariados. Construíam com pedras que nenhum homem conseguiria mover. Muitos estudiosos acreditam que os Nefilins foram os responsáveis por erguerem megalitos e estruturas inexplicáveis. Pedras de centenas de toneladas empilhadas com precisão milimétrica, marcas de domínio sobre a criação. Mas eles não estavam sozinhos. Com eles vieram aberrações, criaturas híbridas, frutos de experimentos dos vigilantes com aves, animais e até répteis. Sim, os antigos falavam de bestas com corpo de leão e cabeça de homem, serpentes que falavam, aves que incendiavam o céu com um só grito. Era como se o próprio DNA da criação estivesse sendo corrompido, reescrito. E Deus observava. Ele viu a injustiça, o sofrimento, o caos. Mas havia um homem justo em meio à geração perversa. Alguém que ainda caminhava com Deus, Noé. Enquanto o mundo girava em festa, sexo, violência e idolatria, Noé martelava a madeira, construía a arca e proclamava um juízo que ninguém mais acreditava que viria. Como nos dias de Noé, disse Jesus séculos depois: assim será a vinda do Filho do Homem. Os Nefilins se multiplicavam, e cada nascimento era mais terrível que o anterior. Eles comiam a colheita inteira de um povoado em um dia, bebiam como rios, guerreavam como tempestades. As mães humanas não sobreviviam aos partos. As que sobreviviam enlouqueciam. E os vigilantes começaram a temer. Sabiam que haviam cruzado o limite, sabiam que o Altíssimo em breve se manifestaria, mas era tarde demais. A terra estava contaminada. O sangue dos inocentes clamava ao céu. A humanidade estava à beira da extinção, não por falta de tecnologia, mas por falta de santidade. E o juízo já estava a caminho. Eles pensavam que nada os tocaria. Nem o aço das espadas humanas, nem a passagem do tempo, nem a justiça do céu. Os Nefilins acreditavam ser eternos. Afinal, quem os desafiaria? Homens que morriam com um único golpe? Deuses que permaneciam em silêncio? Mas o silêncio de Deus não é fraqueza, é paciência. E paciência tem limite. Foi então que os céus tremeram. As nuvens se fecharam como cortinas pesadas, e o trovão não era apenas som, era um decreto. O Altíssimo havia decidido. O mundo precisava ser limpo. O livro de Enoque descreve com detalhes. Deus convoca os arcanjos, Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel. Cada um recebe uma missão, não para consolar, mas para destruir. Ordem foi clara: acorrentem os vigilantes e eliminem seus filhos da terra. E então, o que era imortal começou a morrer. Os Nefilins sentiram a fúria do céu. Chamas desceram,
O chão se abriu. Águas brotaram dos abismos. A terra, que havia sido corrompida por eles, agora se rebelava contra eles. Miguel desceu como fogo. Gabriel varreu cidades com vendavais. Rafael tocou o solo e montanhas ruíram. Uriel apontou para o abismo e os vigilantes caíram, um a um, acorrentados nas trevas eternas. E enquanto os gigantes gritavam, enquanto suas fortalezas desabavam, enquanto as mães choravam os filhos deformados, um homem entrou na arca. Noé, com seus filhos, suas noras e sua esposa, fechou a porta. O primeiro trovão do dilúvio não foi apenas água, foi juízo. O mundo que conhecemos hoje é o que restou depois da queda dos Nefilins. Mas será mesmo que todos foram destruídos? Alguns estudiosos creem que resquícios sobreviveram, que genes desses colossos foram preservados, escondidos em linhagens humanas, que os gigantes de Gênesis 6 voltaram a aparecer nos dias de Moisés, como Golias, como os Anaquins, como os Refaíns. Outros vão além. Acreditam que os anjos caídos continuam agindo, disfarçados, influenciando, corrompendo líderes, religiões, tecnologias e nações inteiras. A pergunta que ecoa então é uma só. Será que os dias de Noé estão voltando? O dilúvio caiu. As águas cobriram montes, corpos de gigantes afundaram nos abismos. E os vigilantes, aqueles anjos que desafiaram a ordem do céu, foram lançados em prisões eternas, sob escuridão absoluta. Parecia o fim, mas nem toda a corrupção foi varrida. Algo sobreviveu. Talvez nos genes das esposas dos filhos de Noé. Talvez no DNA silencioso de linhagens distantes. Ou talvez através de novos pactos secretos com forças do abismo. O que sabemos é que os gigantes voltaram e agora tinham nomes: Anaquins, Refaíns, Emins, Zanzumins. Quando o povo de Israel atravessou o deserto e se aproximou da terra prometida, eles ouviram os relatos. Lá vivem homens como cedros. Lá estão os descendentes dos gigantes. Somos como gafanhotos diante deles. E não era exagero. Os espiões enviados por Moisés viram com os próprios olhos cidades fortificadas, muralhas colossais, homens com lanças que pareciam torres. E o mais terrível, Golias ainda era apenas um eco do passado. Antes dele houve Og, rei de Bazã, cuja cama de ferro media mais de 4 metros de comprimento. Houve os Anaquins, que aterrorizavam Canaã com sua força descomunal. Houve os Refaíns, adoradores de entidades estranhas, com olhos sem brilho e línguas que entoavam cânticos em idiomas esquecidos. O confronto foi inevitável. Josué os enfrentou. Calebe os enfrentou. Homens comuns, com fé em Deus, que lutaram contra titãs com sangue de anjos e venceram. Mas eles nunca foram completamente apagados. Alguns fugiram, esconderam-se em cavernas, foram absorvidos por outros povos e, geração após geração, a lenda se tornou mito, e o mito foi esquecido. Mas e se esses seres estiverem apenas dormindo? E se sua influência nunca desapareceu? E se os monumentos inexplicáveis ao redor do mundo, como as pirâmides, os moais da Ilha de Páscoa ou as pedras de Baalbek, forem vestígios do trabalho dessas criaturas? Estariam eles voltando? Jesus fez um alerta. Como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Dias de perversão, de engenharia genética, de arrogância espiritual, de contato entre o céu e a terra, da pior forma possível. Hoje, cientistas brincam com o genoma. Robôs replicam decisões humanas. E há quem diga que vozes do passado estão sendo escutadas novamente nas sombras dos governos e das elites secretas. Será que os gigantes estão realmente extintos? Ou será que o sangue dos Nefilins ainda pulsa em alguns? A resposta pode estar diante de nós, mas poucos têm coragem de olhar.
Você acha que os Nefilins foram apenas um pesadelo do passado? Acha que gigantes de 3 metros, com inteligência sobre-humana e espírito rebelde, ficaram para sempre enterrados nas areias do tempo? Então, prepare-se para abrir os olhos, porque as marcas dos Nefilins ainda estão por toda parte. Olhe para cima. Arranha-céus que tocam as nuvens, estruturas construídas com precisão milimétrica, muito além do que tribos primitivas poderiam sonhar. Olhe para baixo. Túneis subterrâneos milenares, gigantescas plataformas de pedra, em lugares onde nem as ferramentas mais modernas conseguem replicar os cortes. Quem fez isso? Por que existem lendas de gigantes em todas as civilizações antigas? Dos titãs gregos aos Anunnaki da Mesopotâmia, dos deuses egípcios aos deuses maias, todos com formas humanas e proporções colossais. Coincidência? Ou estamos diante de fragmentos de um mesmo legado espalhado por milênios? E tem mais: hoje a ciência avança a passos largos. Edição genética, DNA sintético, clonagem, hibridização. Parece ficção científica, mas é real. E alguns pesquisadores estão fazendo a pergunta que assusta até os mais corajosos. Estaríamos recriando, sem saber, os Nefilins? E se os dias de Noé estiverem voltando, com laboratórios substituindo os altares antigos? Em 2017, cientistas chineses anunciaram que haviam criado embriões híbridos entre macacos e humanos. Em 2023, rumores circulavam entre agências secretas de que material genético foi extraído de ossos gigantes encontrados em cavernas ocultas na Ásia Central. Teorias da conspiração? Talvez. Mas e se forem verdades enterradas por conveniência? Agora pense. Por que tantos governos proíbem a escavação de determinadas áreas montanhosas? Por que sítios arqueológicos são fechados ao público após achados incomuns? Por que há um silêncio tão profundo em torno de ossos gigantescos achados nos Estados Unidos, África e Oriente Médio no século XIX e nunca exibidos? Relatos não faltam. Registros antigos mencionam criaturas com 6 dedos, 2 fileiras de dentes e crânios alongados, exatamente como os antigos Nefilins descritos por estudiosos judeus e cristãos dos primeiros séculos. Mas, em vez de estudar, abafaram. Em vez de investigar, esconderam. E isso nos leva a outra questão. Por que isso tudo seria perigoso para o sistema atual? Porque se os Nefilins existiram, e ainda existem em algum nível, a narrativa da humanidade muda. A ciência moderna teria que se curvar à teologia antiga. A elite intelectual teria que aceitar que há poderes acima do entendimento humano, e o mundo teria que encarar que Deus interveio no passado e intervirá de novo. Estamos vivendo os reflexos da queda deles. Os mesmos padrões: arrogância, corrupção espiritual, degradação dos valores. A humanidade se aproxima de um novo limiar. E os Nefilins, ou o espírito deles, nunca deixaram este mundo completamente. Eles andam entre nós, disfarçados, influentes, silenciosos, e talvez estejam esperando apenas um sinal para se levantar outra vez. Quando o céu escureceu e a terra gemeu com o peso de tanta corrupção, Deus não ficou em silêncio. A paciência divina tem limites, e os Nefilins ultrapassaram cada um deles. Segundo o livro de Enoque, os anjos caídos, que desceram ao Monte Hermon e se uniram às filhas dos homens, foram acorrentados e lançados nas profundezas do abismo, lugares sombrios onde nem a luz alcança. Mas, e os filhos deles, os gigantes? Aqueles que caminharam entre os homens devoraram tudo e corromperam a criação. O dilúvio foi enviado. Águas torrenciais engoliram cidades inteiras. Montanhas desapareceram sob os céus em fúria. Foi o maior juízo já registrado na história humana.
E foi por causa deles, por causa dos nefilins, que transformaram o mundo em um pesadelo. Mas será que todos pereceram? Alguns textos apócrifos e até pistas na Bíblia sugerem que alguns vestígios deles sobreviveram. Em Números 13:33, os espiões de Israel dizem: ali vimos os gigantes, os filhos de Enaque, descendentes dos nefilins, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, séculos após o dilúvio. Como isso é possível? Alguns estudiosos acreditam que o espírito dos nefilins continuou, possuindo outros corpos, influenciando reinos, alimentando impérios com sede de sangue e de poder. Deus, no entanto, não apenas os puniu, ele deu um aviso à humanidade. Assim como foi nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24:37. Isso é uma profecia. Jesus está dizendo: os mesmos padrões voltarão. A corrupção genética, a perversão moral, a desobediência espiritual. E quando o mundo atingir novamente esse ponto crítico, haverá um novo juízo, mas desta vez não com água. Desta vez será com fogo. A Bíblia fala de um dia em que o céu se abrirá como um pergaminho. As estrelas cairão como figos maduros. E aquele que é justo e fiel voltará para julgar vivos e mortos. Os nefilins, os anjos caídos, os homens que se tornaram deuses aos próprios olhos, todos comparecerão diante do trono, e naquele dia nenhuma ciência, poder ou trono terreno poderá salvá-los. Mas, e quanto a nós, esta história não é apenas sobre gigantes ou anjos rebeldes, ela é sobre escolha. A escolha entre servir à luz ou à escuridão, entre abraçar a verdade ou se perder na soberba de querer ser como deuses. Deus não destruiu Sodoma por prazer, não varreu os nefilins por crueldade. Ele o fez por amor à sua criação, para proteger a humanidade da extinção espiritual, e ele nos deixou um caminho. Jesus, o Filho do Altíssimo, é a ponte que separa o homem do juízo final. Ele enfrentou os poderes do mal, venceu a morte e nos oferece redenção gratuita. Então, a verdadeira pergunta não é se os nefilins voltarão. A pergunta é: você estará pronto quando a última trombeta soar? Se essa história mexeu com você, se ela abriu seus olhos para verdades escondidas e mistérios esquecidos, então você está no lugar certo. Este canal é um refúgio para buscadores da verdade, apaixonados pela Bíblia e curiosos sobre os enigmas que ela esconde. Aqui, cada vídeo é uma viagem, cada história, uma revelação. Então, não saia sem se inscrever. Ative o sininho para receber os próximos episódios que vão desafiar tudo o que você pensava saber. Inscreva-se agora, porque a próxima revelação pode mudar a sua vida.